Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus fiel, Deus santo. Gênesis 28, versículo 13. Glória Vamos ler do ao 10. 28, 10. Meu Deus, eu creio nesse mistério. Aleluia. Não sei se acontece com os pastores que pregam, com os pregadores, de muitas vezes ser o pregador da noite, levar uma palavra e você já vai meditando na palavra, só que você se pergunta assim, mas o que Deus vai falar com isso? Mas já foi assim? E nessa passagem aqui que eu estava meditando, e eu fiquei com isso, falei, nossa Senhora, mas o Senhor me deu essa passagem, me incomodou muito, mas o que tem assim para eu trazer? E no culto já foi levando tudo. Então eu creio que tem pessoas aqui que estão necessitadas de ouvir essa palavra. Glória a Deus. Então presta bem atenção até o final, não deixa nenhuma dispersão, nada roubar a sua atenção, problema, deixa tudo lá fora, se conecta com a palavra do Senhor. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha esse versículo 15, presta atenção. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenha dito. Glória a Deus. Aleluia. Estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. A proposta da mensagem nessa noite é trazer um trecho aqui da vida de Jacó, um recorte. Se a gente fosse pregar sobre a vida inteira de Jacó, ia começar a pregar hoje, terminava na sexta e já dava oportunidade para o próximo pregador no próximo culto. Porque é muito grande, dá para trazer muita coisa sobre a vida de Jacó. Então nós vamos pegar esse recorte da vida dele, onde ele passou um tempo em Padã Arã, na casa de Labão. O que aconteceu com Jacó nesse momento, que nós podemos trazer como lição para as nossas vidas, quais os aprendizados que nós conseguimos ter através da vida de Jacó, o que Jacó passou, o que Jacó viveu e o que nós, aprendendo sobre a vida dele, podemos extrair. Para entender o porquê Jacó foi para Padã Arã, voltando um pouquinho lá atrás, nós vimos que Esaú, seu irmão mais velho, ele negociou a sua primogenitura com Jacó. Aí Jacó, em determinado dia, ele foi fazer uma comida para Isaque, seu pai já não enxergava, e ele então ali, de certa forma, ele engana seu pai, se passando por Esaú. Isaque então abençoa Jacó. Quando Esaú fica sabendo, fica com ira, fica com raiva de Jacó. Então Isaque ordena Jacó a sair da sua casa e procurar uma mulher para ele se casar entre as mulheres da casa
casa de sua mãe, Rebeca. E Jacó vai, então ele parte para Padã-Arã, aonde ficava Labão. E no meio do caminho, Jacó dorme e ele sonha essa passagem que a gente acabou de ler. E Deus aparece em sonho para Jacó e faz algumas promessas. Jacó fala para ele: a tua semente vai ser numerosa. Eu vou te guardar onde você for. E eu te farei voltar para a casa dos teus pais. Então o Senhor já dá uma promessa para Jacó quando ele está no caminho para Padã-Arã. Chegando em Padã-Arã, ele vai se deparar com um poço. E muitas pessoas estão indo ali tirar água para os rebanhos, para a ovelha. E ele se aproxima e ele pergunta se alguém conhecia Labão. Aí tem uma conversa entre Jacó, as pessoas que ali estavam. Eles falam que conhecem Labão e diz: olha, está vindo uma filha dele ali, Raquel. Jacó bate os olhos em Raquel, Raquel se aproxima, ele ajuda Raquel a tirar água do poço, dá água para as ovelhas ali de Labão, que Raquel estava cuidando. E creio que ali já foi amor à primeira vista. Jacó já se apaixonou por Raquel. Ele se apresenta, diz quem ele é, de onde ele vem. Então Raquel faz seu pai Labão ficar sabendo, leva Jacó até a casa dele. Jacó se apresenta para Labão, Labão ali fica feliz e convida Jacó para ficar na casa dele. Jacó então fica um mês na casa de Labão, até que Labão se aproxima de Jacó e fala para ele: não é certo que você trabalhe para mim de graça. Fala para mim o teu salário, o que você quer para você trabalhar aqui para mim. E Jacó, como estava muito apaixonado por Raquel, ele fala: então, eu vou trabalhar 7 anos, ao final dos 7 anos, você me dá a sua filha para se casar comigo. E eu vou falar uma coisa, eu não vi a Raquel, minha esposa não está aqui, depois ela vai ver o vídeo. Mas a Raquel devia ser bonita, viu? Um cabra falar que vai trabalhar 7 anos para se casar com a mulher, Raquel, com certeza que é uma das mais bonitas da Bíblia. Então Labão, ele aceita. Ele fala: então é melhor que a minha filha se case com você, que é osso do meu osso, que eles eram parentes, do que ela se casar com qualquer um. Então Labão, ele aceita. E a Bíblia nos diz que esses 7 anos, olha só, acompanha aí, Gênesis 29 e 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Então você imagina, ele trabalhando 7 anos, e para ele passou assim, ó, porque ele estava disposto para fazer aquilo por aquela mulher. Ele estava disposto a se sacrificar por aquela que seria a sua mulher, a sua companheira. Varões, estamos dispostos? Está disposto a sacrificar? Glória a Deus! Mulher? Glória! Às vezes a gente tem que fazer um pouquinho mais. Glória! Aí passam aqueles 7 anos. Jacó vai então pegar o seu salário, vai poder se casar com a mulher que ele amava. 7 anos com aquilo na mente. Creio eu que toda noite ele ia deitar Raquel. Tá chegando. Aí então Labão, ele faz aquela festa, dá um banquete. Tome a filha. Jacó se deita com a mulher. Quando ele abre o olho de manhã, oh, tu não é Raquel não. Se deitou com Léia, a irmã mais velha de Raquel. Aí ele vai até Labão e ele pergunta: mas por que você fez isso comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, não trabalhei 7 anos por Léia. Por que você fez isso comigo? Aí olha só, lição para nós.
Labão chega em Jacó e fala assim: aqui na minha casa, a ordem, aqui na minha casa, a tradição, o costume é a mais velha se casar primeiro. Eu não posso te dar a mais nova. Aqui na minha casa as ordens são desse jeito. Ou seja, Jacó saiu da sua casa, entrou na casa de outra pessoa, outra família e quis impor. De certa maneira ele quis colocar um costume na casa de alguém. Muitas vezes nós somos convidados a ir na casa de alguém. Respeite a casa desse alguém. Não queira impor o teu costume. Não queira impor a tua tradição, o teu jeito. Ó, aqui você tem que fazer assim. As coisas funcionam desse jeito. De repente naquela casa funciona de outro. Não significa que está errado. Isso já é um ensinamento para nós. Não queira impor na casa do outro aquilo que é na sua. E outra coisa, Jacó fez um trato com Labão, fez um concerto, fez um acordo. Só que esse acordo, na mente de Jacó, era um: eu vou trabalhar para ter Raquel. E Labão deu Léia. Cuidado com os acordos que você tem feito. Se você está no momento hoje, numa condição que você está negociando algo, que você está tratando algo com alguém, cuidado com o acordo. Não faça acordos às cegas, onde de repente ficou alguma coisa mal entendida, onde de repente ficou algo que precisa ser explicado. A palavra de Deus nos ensina para trazer a luz. Então tudo que você vai fazer, traga a luz. Não deixe um acordo, não deixe um trato, não deixe nada. Ah, mas será que é para fazer assim? Eu fiz um acordo com o irmão, mas será que é desse jeito? Não. Tenha certeza do acordo que você está fazendo, com quem está fazendo, da maneira que está sendo feita. Hoje em dia nós fazemos contrato para assinar. Aquela assinatura é para validar o que nós falamos. Não deveria ser assim, pois a palavra do homem deveria valer muito mais que qualquer papel assinado. Porém, nós sabemos que hoje em dia, naquela época já não estava desse jeito. Hoje em dia é muito menos. O que um fala, de repente, já não é mais convicção. Já não é mais certeza de que aquele acordo vai ser cumprido. Então tome cuidado com os acordos que você tem feito. Aí Labão fala para Jacó: então cumpre essa semana, que depois eu te dou Raquel. Então ele cumpre aquela semana do casamento com Léia. Passa uma semana, ele tem então Raquel. E Labão fala para ele: agora você vai trabalhar mais 7 anos por conta de Raquel. Jacó se dispõe a trabalhar mais 7 anos. Ô, mulher bonita! Agora já são 7 anos. O varão disposto a trabalhar, a suar por aquela mulher. E durante esse tempo, Jacó começa a ter filhos. Jacó tem filhos com Léia, porém Raquel ainda não dá frutos. Aquela mulher que ele tanto amava. Eu vou só dar uma pincelada porque já foi pregado sobre isso. Aí Raquel, então, vendo que a sua irmã Léia estava dando filhos, ela dá uma da sua empregada e fala para Jacó: tenha filho com a empregada, porque eu vou sentir como se fosse meu. Aí a empregada dá filho para Jacó. Léia para de dar filho e faz a mesma coisa: pega a minha serva e tome filho da serva. Aí Léia começa a dar mais filho, até que por fim, finalmente, aquela mulher que Jacó tanto amava dá seu filho José. E naquele momento ali, já está findando aqueles 14 anos a qual Jacó está trabalhando na casa de Labão. Então, cumprindo aquele trato que Jacó fez, Jacó se aproxima de Labão e fala para ele, lá no capítulo 26 do versículo 26 do capítulo 30, Jacó fala para Labão:
dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Só que Labão não deixa Jacó sair, porque Labão, ele via que tudo que Labão tinha era abençoado e passa a crescer, passa a frutificar, passa a ser abençoado, porque Jacó estava na casa. Lembra de José, que fez a casa de Potifar crescer? Era a mesma coisa. Jacó estava fazendo a casa de Labão prosperar. Jacó estava fazendo a casa de Labão crescer. O rebanho estava se multiplicando. Então Labão fala para Jacó: fica mais um tempo comigo, me peça o teu salário que eu te dou. Aí então Jacó, ele tem uma estratégia aqui que o Senhor dá a ele, e ele fala: tá bom. Só para a gente entender esse contexto, é como se fosse assim: Jacó falasse para Labão: ó, de todo o rebanho, de tudo, todos os filhotes que nascerem listrado é meu. O que nascer branco, malhado é seu. Para a gente compreender mais fácil. Aí Labão falou: tá bom, o que nascer listrado então é seu. Aí Jacó vai tomar conta dos animais, vai lá e nasce um animal listrado. Jacó, opa, é meu. Aí vai lá e nasce mais um animal listrado. Aí os animais brancos dá filhote listrado. E Jacó, opa, é listrado é meu. E Labão olha e fala: tá errado isso aí. Aí Labão vai até Jacó e fala assim: Jacó, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje os listrados são meus, tá? Porque já Labão tá vendo que só tá dando listrado. E Labão fala: agora os brancos são seus. Aí no outro dia nasce um filhote branco, nasce outro branco. E Jacó só aqui, ó, é meu salário é esse. Aí Labão cresce o olho: não, vamos fazer o seguinte, enjoei dos listrados, eu gosto é do branco. Agora o branco é meu, os malhados são seus. Aí Jacó, tá bom. Aí nasce lá o filho do listrado com o branco. Nasce o quê? Malhado. E todo filhote malhado. E Jacó vai crescendo, vai crescendo. Só que isso faz com que os filhos de Labão comecem a ter inveja. Os filhos de Labão já começam a achar, começam a julgar que Jacó está crescendo porque está roubando seu pai. Os filhos de Labão falam assim: esse aí veio aqui para nossa casa e ele está crescendo dessa forma, dessa maneira, porque ele está pegando coisa do nosso pai. É, meu pai. Então vai ter situações na sua vida que você vai crescer. Muitas vezes você não vai compreender, você não vai entender como. De repente você tem um comércio, ou você vai ter um comércio, você tem um plano, você vai abrir algo, e de repente vai vir clientes. Mas de onde está vindo? Aí, quem foi que indicou? Quem falou do meu serviço? Mas está vindo a providência. De repente você vai fazer algo, o Senhor está contigo, e esse algo vai prosperar. O que você está fazendo está prosperando, e você não entende que naquele momento o listrado é seu. Então Deus está mandando listrado. Deus está mandando listrado. Mudou a situação, agora os seus são os brancos, e Deus está mandando branco. Deus está mandando branco. Glória a Deus! Só que aqueles que estão ao redor, em volta, estão te julgando. Olha lá, está crescendo por quê? Está fazendo algo de errado? Está passando a perna? Está fazendo alguma coisa? Porque aqueles que estão ao redor, muitas vezes, estão com inveja do teu crescimento. Só que a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar, não é? Se eu ficar apenas falando que você vai crescer,
que Deus está te abençoando e quem está do teu lado está te invejando, é fácil. É fácil a gente pregar, passando a mão na cabeça e falar que você é o abençoado do Senhor. Deus está com as mãos sobre ti. Quando muitas vezes nós somos os filhos de Labão. Muitas vezes somos nós que estamos olhando o desenvolvimento de alguém. Muitas vezes somos nós que estamos vendo alguém prosperar. E muitas vezes somos nós que invejamos. Glória a Deus, aleluia. Mas poderia ser eu. Meu Deus. Ó, o irmão está crescendo. Ó, o irmão conquistou. O irmão tem isso, fez aquilo. A oportunidade apareceu. Poderia ser eu, né? O que o irmão está fazendo? Está puxando o saco de quem? Então nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, para que não venhamos ser filhos de Labão. Aleluia. Ao contrário, vamos sorrir com aqueles que sorriem, vamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Então, viu o irmão prosperando, viu o irmão crescendo, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando. Quando chegar a nossa vez, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Não deixe de sentimento de inveja, sentimento faccioso. O Tiago já diz lá no seu livro. Não deixe de sentimento faccioso, aquele sentimento, pensamento que vai tramar contra alguém, ficar bolando coisa na cabeça, o porquê disso, o porquê daquilo, contra a vida de um, contra a vida daquilo outro. Não permita que isso venha na sua mente, porque muitas vezes o inimigo vai vir. Às vezes a coisa que a gente almeja, o inimigo vai vir na mente e vai ficar brotando ali, ó, coisa que você vai ficar pensando. Então já quebra esse pensamento, já rompe isso e não deixa descer pro coração. Aí Jacó, então ele decide, depois desse tempo, mais 6 anos a qual ele está trabalhando e seu rebanho está crescendo, ele recebe de novo um sonho do Senhor e Deus fala para ele: agora chegou o momento para você retornar para a tua casa, para a casa dos teus pais. Então ele fala para suas 2 mulheres, para Leia, fala para Raquel: o Senhor fez isso, isso, isso. Ele conta toda a história de como prosperou. E ele fala: já vejo que o semblante do teu pai comigo já não é mais o mesmo. Os teus irmãos já me acusam. E o Senhor apareceu para mim e ordenou para a gente voltar para casa. E elas então aceitam. Ele pega seus filhos, pega suas esposas, sem avisar, porque Labão não estava em casa, ele foge. E ele foge caminho da tua casa novamente. Só que nisso, Raquel, não sei, talvez por sentimento de raiva, de ira contra o teu pai, ela pega os ídolos de seu pai. Pois Labão, ele não adora o Senhor. Ele tinha ídolos, imagens religiosas. Então Raquel, ela furta, ela pega tudo isso de seu pai, esconde e vai junto com seu esposo, junto com Jacó. Quando Labão ele chega em casa, ele já fica sabendo que Jacó fugiu com suas filhas, com seus netos, pegou seus gatos de Jacó e partiu. E ele depara na sua casa e ele vê que os ídolos já não estão lá, suas imagens já não estão lá. Então ele se ira e ele vai atrás de Jacó, atrás principalmente dos teus ídolos. E chega um determinado momento, quando ele está se aproximando de Jacó com toda aquela fúria, com toda aquela ira, ele deita para dormir. E o Senhor aparece a Labão e fala para ele: você não vai falar nem bem nem mal com Jacó. Ou seja, fica quieto na tua, deixa o meu filho, não faça nada de mal com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Deus já fez isso com nós. Hoje, eu tenho certeza que na nossa jornada hoje, desde o dia da hora que a gente acordou até a gente chegar aqui, Deus deu ordem ao inimigo: aquieta, deixe o meu filho em paz. Aquieta, deixa a minha filha em paz.
Assim como Jacó nem soube que Deus, quer dizer, naquele momento Jacó não sabia, porque Deus estava falando em visão para Labão, em sonho. Jacó fica sabendo depois. Mas naquele momento Jacó não sabia. Assim como nós muitas vezes nem sabemos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós acordamos e vamos dormir e muitas vezes não sabemos, porque para nós a gente precisa ver algo físico. Para nós a gente precisa ver algo ali concreto do que o Senhor fez. Aleluias. Verdade. Glória a Deus. Muitas vezes quando a gente não vê, não aconteceu nada. Só que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha que nós temos que procurar abrir a nossa visão para enxergar. Nesse momento estava tendo ali uma batalha. Labão, o inimigo, querendo tentar contra a vida de Jacó. E o Senhor intervindo para que não acontecesse, para que Jacó se livrasse. Aleluia. É, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Então Labão, depois desse sonho, ele se encontra com Jacó. Ele até questiona Jacó por que Jacó saiu, levou seus ídolos. E Jacó fala: epa, ídolo? Pode revistar tudo aí, ó. Entra nas tendas aí e revista tudo. Se você encontrar com alguém, se vê com esse aí. Então Labão invade ali, entra na tenda de Jacó, revira, não encontra nada. Entra na tenda de Léia, revira, não encontra nada. Entra na tenda de Raquel, Raquel pega aqueles ídolos, esconde, e ela fala: ó, não posso me levantar porque eu não estou no costume das mulheres. Então Labão não encontra. Olha só o perigo que Raquel ocasionou naquele momento. Meu Deus. Raquel poderia ter ocasionado a morte de Jacó naquele momento. É, meu Pai. Alguém que estava junto com Jacó, a mulher que Jacó tanto amava, quase trouxe a morte para a vida dele. Meu Deus. Muitas vezes, em momentos, como eu falei, talvez de ira, de raiva de Raquel, em furtar tudo aquilo de seu pai, por alguma razão ela levou a fazer isso. Muitas vezes alguma razão vai nos levar a cometer atitudes que por vezes pode ocasionar a morte daqueles que estão ao nosso lado. Mais uma vez, as nossas atitudes, o que nós vamos fazer, o que nós temos feito, que muitas vezes, se a gente não prestar atenção, vai ocasionar a morte. De repente não é a morte física, alguém vir matar, mas de repente você vai tirar alguém da presença do Senhor. Morte, Jesus. De repente você vai afastar alguém, em vez de trazer, você vai afastar essa pessoa. Vai afastar da tua vida amizades. De repente algo que você faça pode ocasionar um furor, pode ocasionar uma ira no ambiente. Então Jacó, ele vem de novo ali com Labão. Labão não encontra nada e eles fazem ali um acordo. E erguem ali um altar. E Labão fala para Jacó: então daqui para lá eu vou, você não passa daqui para lá. Daqui para lá vai você e eu não passo daqui para lá. E os dois então se separam. Aí nós vemos Jacó, ele falando, versículo 40, capítulo 31. (42) 31, 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, isso daqui é Jacó falando para Labão, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Meu Deus. Então aqui Jacó já estava sabendo que Deus repreendeu Labão. Mas olha isso. Deus atendeu a minha aflição. Aleluia, Deus. Se você prestar atenção no que aconteceu no culto,
trouxe aqui algumas situações de pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas. E quando eu falei lá no início que eu não estava entendendo o que Deus queria na mensagem exatamente, e o decorrer do culto me mostrou, é que nós podemos ver a vida de Jacó nesse recorte que foi feito, quando ele sai da casa de seu pai Isaac, até ele ir para Padã Arã, passar 20 anos, e ele voltar. Olha só, olha o resumo que eu posso fazer. Jacó saiu da casa de teu pai recebendo uma ordenança que era para ele se casar com alguém da parentela de sua mãe. Ele obedece, encontra Raquel, passa 20 anos, se casa com Raquel, tem filhos com Raquel, tem gado, tem ovelha, tem bode, tem todos os animais e volta para a casa do teu pai. Pensa, né? Se eu apenas fizer um resumo dessa forma, a gente vai pensar, nossa, a vida de Jacó foi, ó, tranquila, foi top. Só que nós podemos ver que Jacó se afligiu. Meu Deus. Foram 20 anos em que Jacó esteve aflito. Meu Deus. Imagina Jacó trabalhando os primeiros 14 anos para ter o direito da sua mulher. Porém, não estava trabalhando para sua casa. Ele vai trabalhar para sua casa depois de 14 anos, nos 6 anos finais. Então, você pode ter vindo aqui para a casa do Senhor aflito, com algo, entristecido, angustiado. Mas assim como foi na vida de Jacó, e Deus fez a promessa para ele lá atrás, você vai voltar para a casa do teu pai, eu vou crescer a tua semente, a tua parentela vai ser numerosa, e eu estarei contigo por onde você passar. Glória a Se Deus. você receber uma palavra dessa, o Senhor falar para você, eu estou contigo onde você passar. Eu creio, Pai. Automaticamente eu creio que para você, assim como para mim, beleza, Deus está comigo, não vou passar aflição, não vou passar tristeza. Aí 2 meses vem a aflição. Deus estava comigo, então. Por que está acontecendo? O irmão está falando mal de mim, o meu patrão não olha para mim, alguém está tendo um burburinho na empresa, eu vou ser mandado embora. Mas que aflição é essa se Deus falou que estava comigo? Não é de Deus não. Falou algo para mim lá, que lá não foi Deus que falou não. Mas a gente vai passar por aflição. Mas tem bom ânimo. Assim como ele venceu o mundo, você vai vencer também. Aquela promessa que o Senhor fez lá atrás está de pé, continua de pé. E como o Senhor disse, vou ler de novo. Porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então, se não concluiu, não aconteceu, o Senhor está contigo. Ele vai ficar contigo até que se cumpra aquilo que Ele disse. Então, se você está passando aflição, angustiado, entristecido, se anime, se coloque de pé, pois o Senhor está contigo. O Senhor te livra na aflição. Ele vai te livrar da aflição. Lembra de Daniel? Deus livrou Daniel na cova. Não livrou Daniel da cova. Daniel precisou passar. Azarias, Ananias, Abednego foram livres, foram libertos na fornalha. Não foram livres da fornalha. Então você vai ser liberto, vai ser livre. A mão do Senhor vai estar contigo na aflição. Glória a Deus. Aleluia. Saia daqui com posse do que o Senhor tem dito, das promessas, e confiante que se você está na aflição, aquilo não se cumpriu, é porque você está no processo, você está passando, e se você está passando, está no processo, não se cumpriu, o Senhor está contigo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade de estar no